Você já teve a sensação de que quer se conectar, mas de alguma forma as pessoas não se aproximam? Não é que você não queira um relacionamento, é que sem perceber você pode estar emitindo um sinal emocional errado. E hoje eu quero te mostrar qual é esse erro silencioso, por que que ele acontece e como começar a corrigir isso sem mudar quem você é. Esse vídeo não é sobre joguinhos emocionais, não é sobre manipulação e muito menos sobre técnicas de sedução. É sobre algo muito mais profundo, como seu estado emocional interno é percebido pelos outros, mesmo quando você não diz absolutamente nada. Se você sente que os vínculos não avançam, fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você é sentido nas relações. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga e neuropsicóloga, e aqui no canal a gente fala sobre relacionamento, comportamento humano e escolhas emocionais com responsabilidade. E eu quero deixar algo muito claro desde já, desde o início, tá? Esse vídeo não é um julgamento, é um convite à compreensão. E eu já começo trazendo para você um erro que é silencioso: confundir proteção emocional com maturidade. Muitas pessoas aprenderam ao longo da vida que demonstrar necessidade, interesse ou vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Então, elas fazem o que parece mais seguro, se fecham um pouco, se mostram autossuficientes demais, controladas demais, bem resolvidas demais. O problema é que o cérebro humano não lê intenções, ele lê disponibilidade emocional. E quando essa disponibilidade não aparece, o outro sente, mesmo sem saber explicar, que ali não há espaço para vínculo. A neurociência afetiva mostra que os vínculos se constroem a partir de sinais sutis de abertura emocional, regulação emocional, contato visual congruente, variação de expressões, capacidade de compartilhar pequenas experiências internas. Então, tudo isso ativa no outro sistemas cerebrais ligados à segurança e à conexão. E aí, quando esses sinais não aparecem, o cérebro do outro entra em modo de cautela, não de aproximação. Não por rejeição, mas por falta de convite emocional, entendeu? E aí, como que isso aparece na prática, no dia a dia? Na prática, isso aparece de formas muito comuns. Conversas sempre racionais, mas pouco emocionais, humor constante, mas sem profundidade, interesse contido demais, pouca espontaneidade, medo de incomodar, medo de parecer carente. E aqui está o ponto-chave, pessoal. As pessoas não se conectam com perfeição, elas se conectam com presença emocional. Lembrando que se você gosta do conteúdo aqui do canal, se inscreve, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele distribui o vídeo para mais pessoas. E assim você também ajuda o nosso canal a crescer aqui no YouTube. Agora, por que esse comportamento que eu descrevi anteriormente é tão comum em quem está sozinho há algum tempo? Quem está há muito tempo sozinho, sem um relacionamento, geralmente não está fechado porque quer, está fechado porque aprendeu a se adaptar. A solidão prolongada ensina o sistema nervoso a não esperar muito, a não se expor, a não criar expectativas. Isso é uma forma de autoproteção legítima, mas que cobra um preço relacional. E esse preço é o seguinte: as pessoas sentem você como alguém distante, mesmo quando você não é. Então, o que realmente funciona dentro disso que a gente está conversando aqui? A correção, pessoal, não está em se abrir demais, nem em se forçar a ser uma outra pessoa. Está em pequenos sinais conscientes de disponibilidade. Então, por exemplo, nomear uma emoção simples.
Nossa, isso me deixou curioso durante uma conversa, né? Nossa, sabe que isso me tocou de alguma forma? Sustentar um pouco mais o olhar, permitir pausas em vez de preencher tudo com fala, demonstrar interesse sem se justificar, compartilhar algo pessoal sem dramatizar. Esses microsinais comunicam a outro o seguinte: aqui existe espaço para conexão. E o cérebro humano responde muito rápido a isso. Agora, qual que é a diferença entre vulnerabilidade e dependência? É importante dizer isso para você. Vulnerabilidade não é dependência emocional, é presença afetiva. Pessoas emocionalmente maduras não são fechadas, são reguladas. Elas conseguem se mostrar sem se perder. E isso é profundamente atraente, independente de gênero, orientação ou formato de relação. E pessoal, lembrando que agora nós temos uma comunidade lá no WhatsApp. Essa comunidade é gratuita e lá eu estou todos os dias conversando com vocês, ouvindo dúvidas, reflexões, sugestões, acompanhando e trazendo alguma orientação mais de perto. Então eu estou me conectando mais com vocês lá na comunidade. O link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, o primeiro comentário aqui desse vídeo. Também não se esqueça, semana que vem tem vídeo exclusivo para os membros aqui do canal. Então, se você não se tornou membro, já clica aqui embaixo, se torna membro e tem acesso exclusivo a esses vídeos. Bom, então eu quero deixar para você uma pergunta honesta agora, tá? Você tem se protegido ou tem se escondido sem perceber? A diferença entre uma coisa e outra muda completamente a forma como os vínculos se constroem. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque, como eu disse, isso ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas que também estão tentando se conectar emocionalmente. E aqui na tela final está aparecendo agora um próximo vídeo que complementa exatamente esse tema que nós estamos conversando. Clica nele e continua comigo. A gente se vê no nosso próximo vídeo, quarta-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!